Ele é meu amigo. Ele desmaiou. Ele está morto. Não sei o que está acontecendo. Não consigo trazê-lo de volta. Tudo bem. Onde está seu amigo? Ele está em casa. De Dallas McCarver, encontrado morto na noite antes do maior show de sua carreira, a Rhys Piana, que estava cortando cabelo e de repente caiu no chão morto, a Boston Lloyd, que disse ao mundo, não faça o que eu fiz, poucas semanas antes de seu coração falhar. As mortes desses 12 fisiculturistas chocaram o mundo inteiro quando foi anunciado. Charles Durr Jr. não era para ser um conto de advertência. Se algo, ele era para ser a exceção. A prova de que você poderia perseguir grandeza no fisiculturismo e ainda ser o tipo de homem que sua comunidade admira muito tempo depois das competições terminarem. O campeão de luta livre do estado de Illinois que foi para ganhar um diploma em engenharia elétrica. O dono da academia que treinava atletas gratuitamente. O porta-voz antidrogas do Dark realmente quis dizer quando disse, eu pratico o que prego. O homem para quem a cidade de Ave deu as chaves não por ser um fisiculturista, mas por ser um cidadão. Seu currículo de fisiculturismo também não foi uma reflexão tardia. Sr. USA, Sr. América do Norte, Sr. Central States, um quinto lugar no Sr. Universo. Mais de uma década competindo nos níveis mais altos do esporte de força amador e profissional americano. E então em 2 de maio de 2005 aos 44 anos, Charles Durr Jr. morreu repentinamente em sua casa de cardiomegalia. Um coração aumentado, sem colapso em uma competição, sem drama hospitalar se desenrolando por semanas. Membros de sua família e o amigo próximo Stephen Cole confirmaram a causa como um coração aumentado. E além disso, não havia eventos cardíacos prévios registrados. Sem cirurgias de bypass, sem avisos, nada. Cardiomegalia funciona exatamente como o nome soa. O próprio coração, um músculo, se amplia em resposta à demanda física sustentada colocada sobre ele ao longo de anos de treinamento de elite. Isso soa quase lógico, quase gerenciável. Mas um coração ampliado demais não bombeia com mais eficiência. Ele bombeia com menos previsibilidade. Desenvolve arritmias. Espessa de maneiras que reduzem o espaço disponível para o sangue que está tentando mover. E para um homem que havia estado carregando fisiologias enormes e prontas para competição através de ciclos de competição por mais de uma década, o impacto cumulativo em seu sistema cardiovascular tinha estado funcionando silenciosamente em segundo plano. Mesmo enquanto ele estava publicamente protestando contra drogas, essa ironia é a coisa que mais machuca sobre a morte de Durr. Não é que ele fosse imprudente, não que fosse desatento, mas que as demandas do fisiculturismo de elite extraíram um preço físico que nem seu caráter, sua ética, nem sua mensagem pública poderiam compensar. Ele era tudo o que o esporte precisava mais e o esporte no final o levou aos 44. O que o esporte dá com uma mão, cobra com a outra. E o próximo homem nesta lista passou anos tentando ensinar uma geração exatamente porquê. Mike Mentzer. Mike Mentzer construiu seu legado inteiro na ideia de que menos é mais. O vencedor do Senhor Universo de 1979 e lendário defensor do treinamento pesado, um conjunto até a falha, sessões breves, recuperação máxima, não apenas competiu nos níveis mais altos do fisiculturismo. Ele desafiou a base intelectual sobre a qual o esporte havia sido construído. Ele escreveu livros que venderam por décadas. Ele deu seminários que os fisiculturistas ainda debatem no balcão da academia 30 anos depois. Ele foi frente a frente com Arnold Schwarzenegger no palco do MR Olímpia de 1980 em uma das decisões de julgamento mais contestadas do esporte. Ele era um peso pesado em todos os sentidos da palavra. Em 10 de junho de 2001, Mike Mentzer foi encontrado morto em seu apartamento em Rolling Hills, Califórnia aos 49 anos por complicações cardíacas ligadas à doença cardiovascular aterosclerótica. A descoberta foi feita por seu irmão Ray, ele próprio um ex-fisiculturista profissional. E no que só pode ser descrito como uma das notas de rodapé mais devastadoras na história do esporte, Ray Mentzer morreu apenas 2 dias depois em 12 de junho de 2001 por complicações da doença de Buerger, uma forma de insuficiência renal, 2 irmãos, 2 mortes 48 horas depois. O quadro médico em torno da morte de Mike foi complicado de maneiras que foram além da narrativa padrão do fisiculturismo. Ele tinha um transtorno genético documentado, deficiência de alfa-1-antitrypsina, que causava seu sangue a coagular mais prontamente do que o normal. Em suas últimas semanas, ele estava lidando com pneumonia, bronquite e coágulos sanguíneos em seus pulmões. Controlado com medicação poderosa anticoagulante, ele não havia pisado no palco em quase 2 décadas. Ele não estava ativamente em preparação para a competição, mas décadas de fisiculturismo da era esteroide tinham acumulado placas e dano vascular que nenhuma quantidade de aposentadoria poderia desfazer. E quando o componente genético se empilhou em cima disso, seu corpo simplesmente falhou. Em sua última entrevista publicada realizada apenas semanas antes de morrer, Mentzer abertamente discutiu suas dificuldades de saúde. Ele reconheceu os problemas de coagulação. Ele falou sobre sua medicação. Ele parecia por todas as contas reflexivo mas estável. Ninguém viu uma saída repentina chegando.
Ele morreu no momento exato em que sua influência estava tendo um segundo fôlego online. Seus livros estavam sendo redescobertos. Levantadores mais novos estavam debatendo seus princípios com olhos frescos. E então ele simplesmente desapareceu, deixando para trás um legado intelectual que o sobreviveu por décadas e uma família que perdeu 2 filhos em 48 horas. Essa é a versão dessa história que nunca para de ser difícil de absorver. E o próximo nome nesta lista teve ainda mais tempo para ver seu próprio fim chegando e passou anos dizendo aos outros para se prepararem para o deles. Mike Matarazzo. Se você queria um rosto para colocar no custo de longo prazo do fisiculturismo de elite, Mike Matarazzo estava disposto a ser esse rosto. E ele disse isso em termos claros para qualquer um que quisesse ouvir. O Pro de Boston, apelidado de Big Guns por um par de braços e panturrilhas que ainda estão entre os melhores que o esporte já produziu, competiu em múltiplos eventos do MR Olympia de 1991, construiu uma base de fãs em massa bruta e áspera e então passou o resto de sua vida pagando o preço físico por cada quilo disso. Em 8 de dezembro de 2004, aproximadamente aos 39 anos, Matarazzo foi submetido à cirurgia de coração aberto, um bypass triplo para artérias coronárias severamente entupidas. Ele sobreviveu. Então, em novembro de 2007, ele sofreu um segundo infarto grave e sobreviveu novamente. Ao longo dos anos que se seguiram, sua função cardíaca declinou tão dramaticamente que em 2014, ele estava operando em aproximadamente 20% de fração de ejeção, seu coração bombeando em 1/5 de sua capacidade normal. Ele foi colocado em uma lista de espera para transplante. Ele nunca recebeu um. Em 16 de agosto de 2014, Mike Matarazzo morreu na UTI no Hospital Stanford. Ele tinha 48 anos. O que separa seu caso de muitos outros nesta lista é que Matarazzo não deixou as pessoas especulando. Ele as deixou com uma declaração direta em uma entrevista de 2005 seguindo seu bypass. Ele disse claramente: tudo o que levou ao meu problema cardíaco começou no momento em que comecei a ficar sério sobre fisiculturismo competitivo. A causa principal do meu problema foram os químicos. Foram os esteroides, os hormônios do crescimento, os diuréticos. Ele notou explicitamente que não tinha histórico familiar de doença cardíaca, tornando a conexão do estilo de vida tão próxima quanto inegável como qualquer um no esporte já declarou publicamente. Ele se aposentou do trabalho físico porque seu coração não podia sustentá-lo. Ele passou anos observando o esporte de fora, avisando atletas mais jovens, vendo-os assinar e então vendo muitos deles continuarem o mesmo caminho. De qualquer forma, o declínio de Mike Matarazzo foi lento, visível e narrado pelo próprio homem em tempo real. Ele tentou contar à próxima geração tudo. A maioria deles não estava pronta para ouvir. O próximo homem nesta lista pelo menos conseguiu passar um último capítulo no maior palco do esporte, Cedric McMillan. Há um clipe de Cedric McMillan falando no que se revelou ser uma das últimas aparições públicas de sua vida. E nele, ele diz algo que cai inteiramente de forma diferente agora do que quando ele o disse. Fisiculturismo é o esporte mais superficial do mundo. E algumas pessoas o fazem por razões superficiais. Ele era alguém que, por cada medida, não era uma daquelas pessoas. O veterano do exército do ZUA nascido em Nova Jersey venceu o Arnold Classic de 2017 com uma fisiologia tão proporcional e equilibrada, tão visualmente reminiscente da era dourada do esporte, que Arnold Schwarzenegger publicamente chamou McMillan de imagem ideal do fisiculturista moderno. Ele tinha 4 filhos. Ele continuou servindo no militar enquanto competia. Ele era o campeão das pessoas em uma divisão cheia de monstros, e a multidão o amava exatamente por isso. E o que é triste é que há pessoas que participaram deste esporte e deram mais de 100% para ele. Mas seu corpo havia passado pela guerra, literal e fisicamente. Em 2021, McMillan lutou contra complicações cardíacas severas combinadas com pneumonia, foi colocado em suporte de vida e depois descreveu a experiência como um evento quase fatal em uma entrevista da Generation Iron. Ele também havia sustentado um acidente de estrada grave que complicou ainda mais sua recuperação. As aparições de competição planejadas foram silenciosamente descartadas. Ele estava sendo mais esperto, tomando seu tempo, trabalhando de volta ao palco com paciência e cautela que não havia mostrado antes de seus sustos. Em 12 de abril de 2022, Cedric McMillan sofreu um infarto enquanto treinava em uma esteira. Ele tinha 44 anos. O soco na barriga em camadas dentro daquele fato é este. Ele já havia sobrevivido a um evento cardíaco quase fatal. Ele já havia mudado sua abordagem. Ele já estava fazendo tudo de forma diferente. E ainda terminou em uma esteira no meio de um treino durante o que deveria ser cuidadoso, mas nunca temos a chance de celebrá-los assim porque 1% conseguem chamar a si mesmos de campeão e conseguem vir para serem celebrados. Cedric McMillan era aquele 1%. Ele deu ao esporte mais de 100%. O próximo homem nesta lista deu anos de sua saúde e passou o último capítulo de sua vida na câmara tentando garantir que ninguém perdesse a lição. John Meadows. John Meadows nunca fez parecer fácil. Isso é o que as pessoas que o seguiram por anos vão dizer. Ele não apareceu com exames de sangue perfeitos e uma história impecável.
Ele apareceu com cicatrizes, literais das cirurgias que a maioria das pessoas não sobrevive. E ele falou sobre elas abertamente na câmera com o tipo de honestidade que fazia você sentir como se estivesse assistindo a alguém ensinar uma aula magistral em tempo real. Tudo bem. Oi a todos. John Meadows ainda aqui. Tenho alguns curativos hoje. E como você pode ter ouvido, eu tive um incidente na segunda-feira. Então o que primeiro quero entrar é se é realmente verdade que eu tive um infarto. Aquele incidente foi um infarto do miocárdio completo. Múltiplos bloqueios arteriais, um deles um coágulo na artéria descendente esquerda, coloquialmente conhecida como Widowmaker, um dos locais mais perigosos para um bloqueio coronário no corpo humano. Ele havia estado se exercitando em uma academia em Ohio quando a dor no peito começou. Ele se sentou em um banco esperando que passasse. Não passou. E ele disse, você está tendo um infarto agora. Então eu disse, ok, isso está ficando real, isso é muito real. Aquele infarto aconteceu no início de 2020, e não era seu primeiro evento cardíaco com risco de vida. Em 2005, uma condição rara chamada hiperplasia intimo-intimal idiopática das veias mesentéricas causou um coágulo de sangue em seu cólon que se rompeu e ele quase morreu, em uma mesa de cirurgia. Diagnosticado na Clínica Mayo, um evento tão raro que a maioria dos cirurgiões nunca havia encontrado, ele sobreviveu em 2005. Ele sobreviveu ao infarto de 2020. Ele usou ambas as experiências como conteúdo, não por ego, mas por crença genuína de que seu público merecia entender qual poderia ser o custo de longo prazo do treinamento extremo no peito de outra pessoa. Ele ajudou Sean Clarissa a vencer o título de MR Olympia 12 de 2020 enquanto ainda se recuperava, treinando campeões a partir de uma posição de fragilidade pessoal. Em 8 de agosto de 2021, John Meadows morreu pacificamente em seu sono de um tromboembolismo pulmonar, um coágulo de sangue que bloqueou as artérias que alimentam seus pulmões. Ele tinha 49 anos. Sua esposa Mary descreveu como completamente inspirado. A quietude disso é o detalhe mais cruel. Um homem que havia sobrevivido a um cólon rompido, um infarto Widowmaker e um transtorno de coagulação que o havia seguido por quase 2 décadas, desaparecido sem um som em seu sono enquanto seus gêmeos estavam no quarto ao lado. Ele havia vencido as probabilidades muitas vezes que a perda final parece quase impossível de aceitar. O próximo homem nesta lista nunca conseguiu ver seu próprio Olympia porque morreu na noite anterior a ele começar. Sean Roden. Há uma versão da história de Sean Roden que soa como o melhor filme de esportes que você já viu. Um garoto que migrou de Kingston, Jamaica para Maryland em 1990. Um jovem homem que lutou contra a dependência de álcool após perder seu pai. Um fisiculturista que foi subindo nas classificações do Olympia por quase uma década. Top 5, mas nunca número 1. Antes aos 43 anos, derrotando o campeão 7 vezes Filete para vencer o MR. Olímpia de 2018. O homem mais velho a vencer o título no histórico do show naquele ponto. Uma história de retorno tão improvável que mal parecia real. Coach Greg. É outro dia triste. Sean Roden. Ele faleceu por um infarto. Como você sabe, este cara era o campeão do MR Olympia. Ele é um dos meus fisiculturistas favoritos. Ele tem 46 anos de idade. Eu tenho 46. Ele morreu em 6 de novembro de 2021 em Las Vegas, Nevada. Ele tinha 46 anos. Seu companheiro de treino, Staniel DeLongo, revelou em uma entrevista da Generation Iron que Roden havia sofrido um infarto silencioso em 2020, que o deixou fraco e doente por meses antes de parecer se recuperar. O segundo evento, o que o matou, veio à noite. De acordo com Staniel, as circunstâncias eram uma tempestade perfeita: dano cardíaco persistente do primeiro evento, viagens constantes, estresse legal prolongado, fadiga e uma doença tipo gripe recente, tudo convergindo em um corpo que já havia dado tudo o que tinha ao esporte. Ainda assim, ele tem 46 anos e tem um infarto. E você tem que pensar, quantas vezes isso tem que acontecer antes que alguém realmente faça algo como algo? Sean Roden subiu a montanha mais alta do esporte em uma idade em que a maioria dos fisiculturistas da divisão aberta estão muito aposentados. Ele ganhou. Ele merecia cada segundo daquela celebração. O que o esporte lhe deu em troca? Seu coração pagou ao longo de 3 anos e depois pagou na íntegra. A próxima história é sobre um homem cuja escuridão não veio de uma condição cardíaca. Veio de tudo o que aconteceu depois que as luzes do palco se apagaram. Paul DeLeo, Quadzilla. Nos anos 1990 do fisiculturismo, se você precisava de uma palavra para descrever Paul DeLeo, a palavra já estava esperando por ele. Quadzilla. Os quadríceps do nativo de Massachusetts eram tão impossível estriados e desproporcionalmente massivos que o apelido se escreveu no vocabulário do esporte antes mesmo de ele ter se tornado pro. Ele venceu o título geral do NPC Nationals de 1994, ganhou seu cartão Pro IFBB e pisou no palco do MR Olympia. E então, em poucos anos, tudo desabou. Eu posso dizer a você que Paul era um cara muito inocente. Vou dizer a você porque ele se meteu em drogas. E vou dizer a você como tudo aconteceu.
Isso era Greg Valentino em Henry X. Maskell, um homem que havia conhecido DeLeo pessoalmente desde que era adolescente. O que Valentino descreveu não era a história de um homem que escolheu destruição. Era a história de um homem que perdeu a pessoa que o mantinha firme. DeLeo tinha uma namorada de longo prazo desde seus anos de adolescência, alguém que o conhecia antes do esporte, antes das capas de revista, antes que o estilo de vida da Califórnia colocasse suas mãos nele. Quando a fama chegou e ele deixou ir daquele âncora, o desvio que se seguiu se moveu mais rápido do que qualquer um ao seu redor poderia desacelerar. A história acabou em um incidente com arma de fogo que o colocou na cadeia de correção de Billerica por aproximadamente 2 anos. Pelos relatos de quem o conhecia, ele entrou naquela sentença como um campeão anterior e emergiu tão esvaziado pela depressão que supostamente lutava para fazer um único flexão. Quando ele saiu, o mundo do fisiculturismo havia se movido adiante. A estrutura havia desaparecido. O suporte havia desaparecido, e uma dependência de heroína desenvolvida que eventualmente o afastou de sua própria família, a mesma família que estava lá quando o esporte não estava mais. Em 2 de junho de 2005, Paul DeLeo morreu de uma overdose de heroína. Ele tinha 37 anos. Sua morte não parecia com as outras nesta lista. Nenhuma autópsia revelando um coração de 800 gramas, nenhuma decisão de desritmia cardíaca, nenhuma menção formal de toxicologia específica de composto. Foi mais confuso, mais humano e, em alguns aspectos, faz perguntas mais difíceis do que qualquer uma daquelas autópsias. As pernas de Paul DeLeo sobreviveram em memória. O resto dele merecia melhor suporte enquanto estava vivo. O próximo homem nesta lista também tinha 37 anos. Ele estava apenas caminhando por uma área de piscina em uma tarde de domingo. Artatud. Artatud era um monstro de massa no sentido mais literal que essa frase pode significar. O propeso pesado IFBB nascido em Wisconsin, desbloqueado, espesso com alguns dos desenvolvimentos de deltoide e costas mais surpreendentes no fisiculturismo profissional do início dos anos 2000. Ganhou seu cartão pro vencendo a classe superpeso pesado do NPC National de 2001, depois foi vencer o Toronto Pro de 2001 e 2002 e fez múltiplas aparições no MR Olympia. Seu peso na entre safra supostamente se deu 333 a 150 libras. Ele não era apenas grande, era o tipo de grande que fazia outros fisiculturistas profissionais recalibrarem seu entendimento da palavra. No domingo, 11 de setembro de 2011, Artatud estava caminhando pela área de piscina de seu complexo de condomínios em Dallas, Texas, quando sofreu um infarto repentino e caiu na água. 2 residentes próximos o puxaram para fora e começaram esforços de reanimação enquanto os paramédicos eram chamados. Ele foi transportado para o Baylor Regional Medical Center em Plano, Texas, onde foi declarado morto. Ele tinha 37 anos. O legista o classificou como um infarto massivo, mas o detalhe que saiu depois fez o veredito parecer quase secundário. O legista confirmou que Artatud havia sofrido um infarto menor aproximadamente um mês antes de sua morte e continuou treinando mesmo assim. O aviso havia sido dado. Seu corpo havia levantado a mão e disse que algo está errado. Ele treinou através disso. Alguns na comunidade citaram um histórico familiar de doença cardíaca como um fator contribuinte e genética inequivocamente joga um papel em casos como este. Mas a matemática agravante de carregar 330 plus libras em um quadro, correr ciclos de competição por anos no nível mais alto do fisiculturismo profissional e depois empurrar através de um evento cardíaco anterior sem pisar para trás. Isso não é um fator de risco, é uma pilha deles. E fatores de risco empilhados não adicionam, eles se multiplicam. Deste ponto em diante, as próximas 4 mortes todos cluster dentro da mesma janela devastadora de 18 meses, e o esporte não tinha resposta para nenhuma delas. George Peterson fez todo mundo sorrir. Essa é a coisa que as pessoas que o conheceram continuam voltando a ela. O clássico de fisiologia nascido em Nova Jersey Standard da divisão 212 com a fisiologia condicionada com precisão estética densa tinha o tipo de presença que fazia a plateia sentir como se a sala inteira estivesse levantando com ele. Ele venceu o título do Arnold Classic Physique de 2019 e ficou em terceiro lugar no MR Olympia 212 de 2020. Entrando em outubro de 2021, ele estava entre os competidores mais antecipados em sua divisão inteira. Na noite de 6 de outubro de 2021, seu treinador e amigo próximo Justin Miller ficou preocupado quando Peterson não respondeu ao bater na porta ou chamadas telefônicas em seu hotel em Orlando, Flórida. A segurança do hotel abriu o quarto. George Peterson foi encontrado de bruços no chão, sangue ao redor de seu nariz. Ele havia estado morto por várias horas. O Olympia estava programado para começar na manhã seguinte. Sua causa de morte foi classificada como disritmia cardíaca súbita devido à doença cardiovascular hipertensiva. Quando o relatório do examinador médico do condado de Clark foi lançado em janeiro de 2022, confirmou o que muitos temiam e fez isso com linguagem específica. O relatório nomeou o uso de esteroides anabolizantes, especificamente boldenona e stanozolol, como um fator contribuinte em sua morte.
Seu coração pesava 500 gramas, significativamente aumentado acima do intervalo normal de 300 a 350 GA para um coração de homem adulto saudável. No final das contas, parece que pressão arterial descontrolada em última análise levou ao seu fim. Não sei quantas vezes eu digo aos caras. O detalhe mais difícil de se sentar é este. Por todas as contas, Peterson estava de bom humor na manhã de sua morte. Ele estava animado. Ele estava preparado. Ele havia passado semanas trabalhando para este exato momento neste exato palco. E em algum lugar na quietude de seu quarto de hotel, na noite antes do maior show do ano, seu coração simplesmente falhou. O peso cumulativo da hipertensão e do aumento de órgãos finalmente superando a determinação e disciplina que o haviam construído em um campeão. Se o número 4 é tão doloroso, os próximos 3 nomes exigem um tipo diferente de conversa inteiramente. Boston Lloyd. Boston Lloyd não era uma figura confortável neste esporte. Ele era polarizador, confrontacional por design. Ele construiu seu segmento em transparência radical, publicando ciclos completos, resultados de exames de sangue e atualizações cândidas sobre seu dano renal acelerador para um público que nunca havia visto esse nível de divulgação não filtrada de um competidor. Ele abertamente admitiu insuficiência renal estágio 5, dependência de diálise e um local ativo em uma lista de espera para transplante. Ele tinha 29 anos e falou sobre tudo isso na câmera sem desculpas. E então, nas semanas antes de morrer, sua mensagem mudou. Bem, ele postou algo certo nas redes sociais, literalmente, eu não sei se era uma semana ou as 2 semanas antes de ele morrer, dizendo, não faça o que eu fiz. E eu sabia o que ele quis dizer com isso. O homem que havia passado anos essencialmente transmitindo um manual de instruções para fisiculturismo extremo melhorado saiu do precipício e disse, não faça o que eu fiz. Ele sabia que estava no seu caminho. Sua melodia mudou bem no final de promover tudo isso, o gear taking e tudo mais para dizendo, você sabe, não faça o que eu fiz. Em 25 de fevereiro de 2022, Boston Lloyd desabou em sua casa em Spring Hill, Flórida e morreu. Ele havia estado na academia no mesmo dia, supostamente reclamando de desconforto físico mas recusando-se a procurar atenção médica. Ele tinha 29 anos. A autópsia privada lançada através de Dave Palumbo na RX Muscle e da mãe de Lloyd, Marie Ria, revelou uma causa de morte que até mesmo a comunidade de fisiculturismo não havia antecipado. Uma dissecção aórtica retrógrada na qual a aorta, a maior artéria do corpo, rasga e o sangue flui para trás no coração. O evento é rápido. É essencialmente insobrevivível uma vez que começa. A autópsia documentou ainda mais espessamento significativo do músculo cardíaco e fígado aumentado e dano renal severo inteiramente consistente com seu histórico documentado de doença renal em estágio final e tensão vascular relacionada à pressão de longo prazo. 2 homens fizeram isso em escalas maiores de maneiras mais visíveis e morreram 18 dias depois no mesmo verão começando agora. Rich Piana. Rich Piana era o hipócrita mais honesto do esporte e ele teria sido o primeiro a dizer isso. O campeão de Sr. Califórnia de 1998, empresário de suplementos e pioneiro do YouTube, construiu um segmento de milhões sobre uma base de transparência não filtrada sobre as drogas que usava, o estilo de vida que vivia e as consequências que havia aceitado. Ele pesava mais de 300 libras na entre-safra. Ele havia estado usando drogas que melhoram o desempenho de sua própria admissão por bem mais de 2 décadas. Ele sabia os riscos. Ele o disse na câmera explicitamente várias vezes, e ele continuou mesmo assim. Em 7 de agosto de 2017, sua namorada Chanel Jansen estava cortando seu cabelo em sua casa em Clearwater, Flórida, quando ele se levantou e caiu. Muitas pessoas sabem que ele desabou enquanto eu estava lhe cortando o cabelo e era porque ele entrou em parada cardíaca. Então, ele teve um infarto. Os paramédicos levaram aproximadamente 10 minutos para restaurar uma batida cardíaca. Até então, seu cérebro havia ficado sem oxigênio por mais de 30 minutos, um intervalo que deixa quase nada intacto. Então, os médicos explicaram que ele provavelmente estava morto antes mesmo de bater no chão. Ele foi colocado em um coma induzido medicalmente para reduzir o inchaço cerebral. Por 2 semanas, as pessoas que o amavam fizeram tudo o que podiam para alcançá-lo. Segurando sua mão, falando com ele, tocando música que ele conhecia, procurando qualquer lampejo de resposta. Marca de 2 semanas. No final de 2 semanas, eles disseram, bem, ele não é mais considerado estar em um coma, ele está em um estado vegetativo. O escritório do legista do condado de Pinellas listou a causa da morte como indeterminada. Não porque a imagem fosse ambígua, mas porque o hospital havia descartado amostras de toxicologia críticas antes que o examinador pudesse processá-las. O que a autópsia confirmou foi um coração aproximadamente 2 vezes seu tamanho normal, um fígado igualmente aumentado, derrames pleurais bilaterais nos pulmões e dano cerebral extenso de privação de oxigênio. Os órgãos de um homem que havia exigido tudo de seu corpo por quase 3 décadas, e cujo corpo finalmente havia atingido seu limite absoluto, então eles disseram que havia menos de 3% de chance de que ele acordasse. Então eles fizeram a escolha, é hora de deixá-lo ir, e eu continuei a ficar ao seu lado até que ele faleceu.
Rich Piana morreu em 25 de agosto de 2017. Ele tinha 46 anos. Ele havia construído uma plataforma sobre honestidade sobre os cantos mais escuros do esporte e se tornou na morte um daqueles cantos. Mas nem a história de Rich Piana o prepara bem para a que veio antes dele 18 dias antes em uma casa.